Giancarlo, eu sou professor de escola pública do interior de Pernambuco e a minha pesquisa que eu submeti ao 10º Conedu foi o estudo de caso como ferramenta para o ensino de química. Tá? Essa pesquisa, né, ela está inserida no bojo do estudo qualitativo e a coleta de dados se deu numa manhã de formação promovida pela Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco, CEPE, na qual eu fui o formador, né? Fui o professor formador. Nessa formação participaram 50 professores de diferentes cidades aqui da região onde está a nossa gerência de educação, né? A Sertão do Moscou e Ipanema, que abarca várias cidades aqui da região, e os professores concordaram em responder a alguns questionários que foram feitos. Tá? Então, primeiramente, foi apresentado aos professores o que é alfabetização científica. Nós discutimos sobre alfabetização científica. Em seguida, foi apresentado o estudo de caso como uma proposta pedagógica ativa, né? E então foi aplicado o questionário. O objetivo desse trabalho era investigar a opinião dos colegas, professores, sobre o estudo de caso e se o estudo de caso é uma ferramenta eficiente, na opinião deles, para fomentar o processo de alfabetização científica dos estudantes, né? Por parte dos nossos estudantes. Então, após toda uma explanação sobre o que é a alfabetização científica, estudo de caso, foi apresentada aos colegas professores uma situação problematizadora na forma de um texto. Esse texto chama Automedicação, uma opção perigosa. E na história, né, um jovem ele está preocupado com sua mãe porque ela está doente. E ele vai com ela ao médico e lá na consulta o médico percebe que o problema dela é porque ela toma medicamentos por conta própria. E ele pergunta quais os medicamentos que ela toma, ela relata para ele e ele diz então que gostaria de passar essa situação para estudantes de química para que eles pudessem então desvendar qual é o medicamento que está causando mal a ela. E aí, essa mesma proposta é feita então para os nossos estudantes, né? Na vida real, então a gente passa essa bola para os nossos estudantes para que eles possam pesquisar então qual é esse medicamento que está causando essa doença dessa senhora da história que foi lida. Então, os professores que participaram da formação fizeram o papel então de estudantes. E então a turma de 50 professores foi dividida em grupos, cada grupo ficou com um determinado medicamento, onde eles teriam, na verdade, eles pesquisaram os 4 medicamentos da história, onde eles deveriam detectar com as pistas fornecidas da história qual era então o medicamento que estava causando os sintomas. E ao longo então do estudo, eles detectaram. Após essa situação problematizadora ser apresentada e depois deles chegarem à conclusão, então foi proposto um questionário, né, que aí sim é a coleta de dados, onde eles deveriam versar sobre suas opiniões sobre a situação apresentada, se ela era ou não eficaz para o processo de alfabetização científica. E aí, dos professores, dos 50 professores, 28 entregaram seus questionários respondidos. Né? Uma das perguntas versava sobre qual era a maior dificuldade que eles encontravam por parte dos estudantes no estudo da química. Né? Alguns apontaram que era a pouca leitura, outros apontaram que era o desinteresse. Né? E pouquíssimos, apenas 2, apontaram a linguagem da química, né? Mostrando assim um desconhecimento sobre muitas pesquisas, como Chassot, por exemplo, um pesquisador, que fala
que a linguagem é sim uma grande dificuldade, uma grande barreira para muitos estudantes aprenderem química, né? E foi percebido também que muitos professores apontaram, como eu já falei, o desinteresse dos estudantes, né? Mas aí esse desinteresse também muitas vezes é levantado, surge por conta dessa dificuldade na linguagem, né? Então, com relação, né, no que tange ao processo, ao uso da situação problematizadora, né, do estudo de caso para o fomento da alfabetização científica, a maioria dos professores considerou sim eficaz, então validaram a proposta, né? A análise mostrou que os professores validaram a proposta e assim a nossa pesquisa se encerrou por um momento e para futuras análises, então pretendemos aplicar essa situação problematizadora, dessa vez agora com os nossos estudantes, né? Com os estudantes, para também validar com eles, tá?